Olá, olá, olá! Olá, gente do bem! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia você que está chegando! Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos chegando para mais um bate-papo, mais um café com a Lu. Ai, que coisa boa vocês aqui comigo! E olha, gente, hoje eu trouxe aqui um tema que vocês pediram, tá? E eu acho que realmente é algo muito importante, nós precisamos falar sobre isso, divulgar, porque é algo que interessa a todos, né? Homens, mulheres. Quando nós falamos em hormônios, nós temos que pensar que hormônio é o que, gente? Hormônio é movimento, não é mesmo? Bom dia, Fer, bom dia, vocês que estão chegando. Então, hormônio, gente, hormônio é movimento, é vida. E isso a gente tem que pensar desde o bebê até todas as idades. Então, é um tema que interessa a todos. E por que eu trouxe esse tema? Primeiro porque é algo que vocês vêm me perguntando, porque vira e mexe eu coloco aqui, eu coloco nos stories, eu aqui aplicando o meu biorregulador de todo o sistema hormonal. E aí sempre surge a pergunta, né, Lu, o que é esse gel que você aplica? O que é isso? É hormônio? É bioidêntico? O que é? Então é sobre isso que nós vamos falar, vou explicar um pouquinho o que é a diferença entre um hormônio sintético, um hormônio natural, bioidêntico. Então são muitos termos que às vezes acaba confundindo, não é mesmo? E até mesmo os sintomas, gente, olha, veja só quantos sintomas podem ter relação com alterações hormonais. Então, infecções urinárias, aquela pessoa que começa a ter infecções, aquela mulher que depois que já entrou ali na menopausa, ou que está na transição, começa a sofrer com infecções de repetição. Olho seco, é algo que a gente também recebe aqui na loja, pessoas com esse tipo de alteração, ansiedade, insônia, dores no corpo, gente. Dores no corpo é algo também bastante comum, é uma queixa bastante frequente que pode sim ter relação com as quedas hormonais, sem falar naqueles fogachos, aqueles sintomas clássicos que todo mundo já relaciona com a queda hormonal. Então, fogachos, insônia, olha, são muitos os sintomas. Alteração na pressão, então aquela pressão que começa a oscilar, começa a ter ali uma elevação na pressão arterial. Perda de dentes, gente, olha, é algo que muitas vezes não leva em conta essa questão, não pensa na possibilidade de ser deficiência hormonal, então vai fazer lá um implante, aí traz complicações. Por quê? Porque já começou a ter ali uma perda já dos hormônios. Então são muitas, olha, flacidez, perda de massa muscular. Esses dias eu até comentei com vocês de uma pessoa que veio até aqui a loja. Bom, para quem ainda não me acompanha, está chegando agora, a gente aqui temos uma loja de orgânicos já há mais de 20 anos, com produção própria. E então aqui na loja é comum as pessoas chegarem com alguma queixa, com alguma questão, em busca de um suplemento, e aquelas pessoas que vêm também em busca do alimento, da comida de verdade. Olha, falando em comida de verdade, gente, olha isso, olha que lindo, gente, veja esse morango. Olha, não sei se você consegue ter ideia do tamanho desse morango, gente, olha isso, morango orgânico, olha, um aroma, gente, um sabor. Então, olha, aqui hoje eu tenho morango, porque morango tem tudo a ver com libido, né? Então, morango maravilhoso, né? Eu tenho aqui a mandioca cozida. Aqui, olha, nesse suco eu tenho morango, beterraba, limão, gengibre. Então, gente, é óbvio que a gente fala, não devemos ingerir sucos, não, nada disso, mas um suco como esse, medicinal, que não tem excesso de frutas, aqui a fruta
é o morango. Então é algo, gente, que já traz informação, você acorda já e traz informação, compostos ali maravilhosos para você já começar a dar esse estímulo para o nosso corpo. Nosso corpo ele precisa receber esses minerais, esses antioxidantes já na primeira hora do dia. Então, muito bom. E aí, gente, o morango, olha, só para trazer aqui um detalhe a mais, eu uso também o morango nas preparações dos compostos, dos florais da fitoenergética. E o morango, ele tem uma ação muito importante dentro da fitoenergética, que é trabalhar a carência afetiva. Olha que bacana! Então trabalha a carência afetiva, corta laços com pessoas já falecidas, então aquela pessoa que fica sofrendo muito por uma perda. Então a fitoenergética, que é o que? Utilizar a energia do alimento, da erva, aqui no caso do morango, vai trazer esse benefício maravilhoso. E sem falar que na fitoterapia a gente sabe que o morango tem essa propriedade também de trabalhar na libido, né? Melhorando também a liberação de óxido nítrico. Olha que maravilha! Então o morango é uma fruta maravilhosa que você pode sim incluir, né, num suco como esse, com a beterraba, que também vai melhorar a liberação de óxido nítrico. Então, gente, tudo tem um benefício. Até aqui as pessoas falavam assim, as filhas de uma cliente muito antiga, já logo que a gente começou a loja, há mais de 20 anos, ela falava: a mãe já vai lá na lojinha dos benefícios, porque ela chegava e eu falava: isso é bom para isso, isso é bom para aquilo. Então, tudo aqui tem um benefício. E é assim, gente, o alimento é essa riqueza toda, é esse poder todo que nós muitas vezes nem conhecemos todo o potencial de um alimento, né? Então, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença. Quem aí já está tendo aí algum desses sintomas que eu falei no início, quem que já está falando: meu Deus, preciso de ajuda, preciso pensar nos meus hormônios. Bom, vocês vão colocando aqui, tá, gente? O som tá bom? Aí coloca aí pra mim, né? E então já vai pensando, olha, dentre esses sintomas, será que essa questão sua pode ter relação com um desequilíbrio hormonal? Por onde começar? Como começar, não é mesmo? Então nós precisamos entender que existem vários tipos de hormônios, tá? A gente vai falar um pouquinho aqui dos hormônios anabólicos, aqueles que ajudam na construção, né? Ou seja, o corpo usa uma molécula menor para produzir uma maior. Então isso é chamado hormônio anabólico, isso de uma forma bem simples, tá? Então ali nós temos a testosterona como um hormônio anabólico, o hormônio do crescimento, a insulina, o cortisol, tão importante pra gente, os hormônios tireoidianos, T3, T4, a vitamina D, que não deixa de ser também um hormônio, né? E aí tem outros, né? O DEA, tem outros hormônios, mas os principais são esses. Então são hormônios que vão ajudar na construção. Então a gente precisa desses hormônios em praticamente todas as fases da nossa vida. Agora, quem aí imagina qual é a fase da vida que a gente mais precisa desses hormônios? Qual é a fase que a gente cresce mais? Quem aí chutaria aí? Lu, eu acho que a gente cresce mais normalmente, o que a gente ouve? Na puberdade, não é mesmo? A puberdade é a fase que a gente cresce mais, mas não é, gente. Não é essa fase que a gente mais cresce. Então, se a gente pensar na fase do espermatozoide, do crescimento fetal, no pós-útero, qual é a fase? Não é na puberdade, gente, é no primeiro ano de vida. Olha que interessante. É a fase em que acontece o maior estirão. Por quê? A gente tem um bebê que nasce ali em torno de 50, medindo 50 centímetros e cresce 50 centímetros e cresce 25 centímetros no primeiro ano. Então, olha, essa é a fase, né, que o bebê mais cresce e é o momento onde a gente precisa ter os hormônios ali funcionando. Olha a importância da gente pensar nessa fase onde a mulher
se programa para uma gestação. Olha a importância, né? Então o anabolismo, esses hormônios que vão favorecer o crescimento, ele é muito importante em todas as fases da nossa vida e na puberdade também, né? E como que a gente já começa atrapalhando tudo isso, gente? Oferecendo muito doce. Então, aquela criança que não come os alimentos, como eu tô aqui, olha, com esse prato, né, com morango, com os alimentos vivos, os alimentos que têm energia vital. Então, é aquela criança que come muito alimento processado e açúcar, ela já começa a apresentar os problemas ali na puberdade. Como? Com aquele rosto cheio de acne. Então, o adolescente que já apresenta aquela acne exacerbada, já começa sofrendo ali com essas alterações, isso já está indicando um desequilíbrio hormonal, que muitas vezes começou lá na infância, né? Então, tudo isso, gente, é algo pra gente pensar, não é mesmo? A importância da nutrição que vem antes até de uma reposição hormonal, como vocês vão ver, a importância, né? Então, na reprodução a gente vai precisar desses hormônios. Num pós-trauma, gente, imagina uma pessoa que está se recuperando de uma cirurgia. É muito importante que ela tenha esses hormônios. Para quê? Para produzir ali células para que ela tenha uma recuperação. Então, qual a diferença de uma pessoa que faz uma cirurgia e se recupera num determinado tempo e outras que ficam ali, né, passando ali tempo, aquela questão que não se resolve? Por quê? Porque tá faltando ali a base, né? E como eu falei, a questão dos dentes, aquela pessoa que começa a ter perda óssea, perda de dentes, ela vai fazer um implante, gente, isso aí vai trazer complicações. Aí aquela pessoa que fica com trauma, nossa, eu fui fazer implante, trouxe complicações, né? Não foi como eu imaginava. Por quê? Imagina se esse dentista, esse profissional, se ele antes de agendar um implante, ele conversasse com a pessoa e falasse, olha, como que estão seus hormônios? Vamos fazer uma alimentação diferenciada antes de você vir para essa cirurgia. Gente, isso mudaria a resposta no pós-cirúrgico. Então, por isso que nós precisamos ter cada vez mais profissionais que tenham essa visão integrativa. Então, dentistas, que hoje nós temos já dentistas biológicos que têm esse olhar. Então, não dá para você fazer um implante com um profissional que não pergunta como estão seus hormônios, o que você está comendo, não é mesmo? Isso é muito importante, tá? Então, essa é uma base. Pessoas que vão treinar, pessoas idosas que vão treinar e que estão com uma perda muito grande de massa muscular, gente, essa pessoa, ela vai sofrer durante o treino. Por quê? Porque ela está no estado catabólico. Então, a atividade física, ela é importante, sim, é muito importante, especialmente para o idoso, mas ele precisa de alguém que tem esse olhar, de alguém acompanhando para repor determinados ali nutrientes importantes. Muitas vezes ele já não está absorvendo mais, ele não tem uma microbiota saudável, já não consegue absorver mais os aminoácidos, por exemplo. Então, um idoso que ele começa a ter perda, já não produz ácido clorídrico como deveria, aquele idoso que já não quer comer mais alimentos, que ele sente que a digestão dele já não é boa. Então aí chega aquele alimento, aquela carne, por exemplo, que ele come e fica ali apodrecendo no intestino, ele não vai absorver esses aminoácidos. Como que ele vai ter energia para depois treinar, se ele está num estado catabólico? Então olha a importância da gente olhar para esse idoso também, né? Então, gente, quando a gente pensa numa terapia de reposição hormonal, o que a gente vai pensar? Sempre no quê? Usar a dose mínima possível. Menos é mais quando a gente fala em hormônio, gente. Então, usar a dose mínima possível para maximizar os efeitos e minimizar o que? Os efeitos colaterais. Porque dependendo da reposição que você escolha, você vai ter efeitos sim. Às vezes não no primeiro momento, mas
Quantas pessoas eu não recebo aqui na loja que trazem essa questão? Lu, nossa, no início eu comecei a fazer a reposição, tava até me sentindo bem, mas nossa, agora já não estou mais. Entendeu? Ou começa a ter perda de massa muscular. Recebi na loja recentemente uma que, não sei nem se ela tá aqui agora, que ela veio atrás de, ela queria glutamina, creatina, para melhorar a composição dela corporal de massa. Mas, gente, ela tá fazendo uso de oxandrolona. A oxandrolona é um hormônio sintético que entre vários efeitos colaterais, um deles é exatamente o quê? A perda, a inflamação e perda de massa muscular. Então não adianta pensar em reposição, suplementar glutamina, suplementar creatina, se ela está fazendo uso de algo que está o quê? Justamente promovendo essa perda. Então por isso que a gente sempre tem que entender o todo, saber tudo que a pessoa está fazendo uso, porque ela mesma não tinha essa noção de que ela estava perdendo massa muscular por conta dessa reposição que ela está fazendo, né? Então a gente sempre vai pensar em tudo isso, tá? E olha, para vocês terem uma ideia, gente, a quantidade de hormônios que nós temos no corpo, se a gente for pensar em gotas, não dá, tá? É só uma ideia, tô só fazendo uma ilustração, não tem como a gente dosar o nosso hormônio em gotas. Mas, gente, não chega a 20 gotas de todos os hormônios que a gente produz. A gente produz hormônios em doses muito invisíveis, tá? É invisível a quantidade, é em nanogramas. Por isso que hoje a gente ouve falar nos nano, os hormônios nano, mas muitas vezes ele tem o nome de nano, mas ele tá ali com uma dose altíssima de testosterona, de hormônios que num primeiro momento às vezes pode até trazer um benefício, mas isso a longo prazo tem que ser avaliado. Então você tem que ter um profissional que vai estar acompanhando, porque nem sempre ali consta ali nano, mas e a dosagem que tem de testosterona? Vocês vão ver que a dosagem que o nosso corpo utiliza é em microgramas, é pouquinho, né? Então, por exemplo, a tireoide produz de 70 a 80 microgramas, né? Olha, é muito pouquinho que o nosso corpo utiliza. E quando a gente pensa, gente, nos homens, casais que às vezes estão querendo engravidar e não conseguem, o homem não está produzindo o espermatozoide suficiente, nem sempre, gente, entrar com uma reposição hormonal já de imediato é a melhor estratégia. Muitas vezes, se você tratar as mitocôndrias, melhorar ali a produção de energia celular, você quelar os metais tóxicos, fazer uma detoxificação não só do homem, da mulher, desse casal, suplementar com L-carnitina, coenzima Q10, magnésio, muitas vezes o casal já consegue uma resposta. Então nem sempre a terapia de reposição hormonal é uma estratégia assim que você já começa com ela. Não, muitas vezes tem coisas que você mais simples, de baixo custo, que você consegue fazer antes e você já vai ter o resultado, né? Então, olha, quando a gente pensa em testosterona, olha, ainda nem falei dos tipos de reposição, né? Por exemplo, quando a gente fala 40 miligramas de testosterona, já é uma dose altíssima. E tem pessoas que fazem reposição com 100 miligramas de testosterona. Quer dizer, isso, gente, a longo prazo vai trazer um prejuízo, né? Então nós temos que observar tudo isso, a dose, a quantidade, como que está sendo prescrito tudo isso, tá? E isso é em todos os hormônios, tá? Por exemplo, melatonina, 10 miligramas, é uma dose, já uma super dosagem, tá? Então nós temos que respeitar o que? O nosso ritmo biológico. Então a gente sempre tem que olhar como que o nosso corpo faz tudo isso, né? Pensando, por exemplo, a melatonina, se ela é secretada à noite no nosso corpo, se eu prescrever ela de manhã, talvez não tenha o efeito que eu espero, tá? Então tudo isso a gente tem que avaliar sempre como que o nosso corpo está fazendo aquela ação, né? E isso para todos os hormônios, tá, gente? Até em relação à vitamina D, que é um hormônio.
Você dá uma alta dosagem para a pessoa, mas aí você não olha, por exemplo, se ela está com um alimento alergênico, né? Se ela, como que está esse intestino dela. Então, quer dizer, nem sempre aquilo que você está prescrevendo, aquilo está chegando de fato. Porque se ela tem um intestino ali que não foi tratado, não adianta. Então, tudo a gente tem que pensar nesse todo, né? Então é sempre assim, na vida a gente deveria buscar sempre o quê? O suficiente. Então, a alimentação o suficiente, né? Nem mais nem menos, utilizar os hormônios dentro do suficiente. Então, esse deveria ser o princípio da vida, mas acaba que a gente não faz exatamente como deveríamos fazer, não é mesmo? E a gente sempre vai pensar que a prescrição de hormônios, gente, feito da forma correta, tá? Na dosagem correta que você está precisando, ela pode sim prevenir uma série de doenças, de adoecimento, de envelhecimento. Então, sempre a gente vai avaliar essa questão. Quais os benefícios que você vai ter em relação a essa reposição, né? Então, por exemplo, tem aquela pessoa que acha assim, eu estou fazendo a reposição, mas eu não preciso me preocupar com o que eu estou comendo. Se eu sou uma pessoa que bebo álcool, faço a ingestão de álcool, é de quinta a domingo. Gente, esse álcool que você está ingerindo, ele está atrapalhando a produção dos hormônios. Então não adianta de repente fazer uma reposição, mas não olhar para essa base, né? E muitas vezes o que a gente observa é assim, se você administrar, né? Você vai no profissional e ele prescreve lá, seja o estradiol, a progesterona, né? Os hormônios que ela está ali em declínio, de repente numa superdosagem, por um período de 3 meses, 6 meses, ela vai ficar muito feliz, mas depois é que começam as questões. Então a gente sempre tem que fazer o trabalho desde a base, então ajudar essa pessoa a entender a importância dela cuidar desse terreno biológico. Como que você está nutrindo o seu terreno biológico, né? Será que essa pessoa está conectada com a vida? Porque o hormônio é vida, o hormônio é movimento, o hormônio não é só sexualidade. Por exemplo, eu posso não ter uma vida sexual, mas se eu sou uma pessoa apaixonada pela vida, apaixonada por aquilo que eu faço, eu gosto, eu tenho alegria de viver, né? Eu acordo, como diz quando eu falo isso eu lembro do guru do Himalaia lá, do paranormal, tenho alegria de viver, você acorda feliz, acorda, né, sempre pensando como eu posso melhorar. Olha aí uma frase da Barras de Axis, como eu posso melhorar. Então, gente, isso é vida, isso é hormônio. Agora, se você tá sentindo que a sua vida não tá, que você, como eu falei no início, a sua vida tá mais para cinza do que para cor de rosa, tá sofrendo com dores, tá? Precisa buscar ajuda sim, né? E aí, gente, nós já falei aqui um pouquinho da questão do crescimento, que a principal fase é no primeiro ano de vida, né? E agora vamos entender, quando a gente fala, gente, em hormônio, várias nomenclaturas. Então, para a gente entender qual a diferença de um hormônio bioidêntico, sintético, natural. Então, hormônio natural, gente, é aquele que a fonte dele é a natureza. Então, ele veio da natureza, tá? Seja natureza animal, vegetal, mineral, do fungo, não importa. Veio da natureza, a gente fala, esse hormônio é natural. Porém, que seja assim, um hormônio que não sofreu nenhuma modificação, tá? Ele veio da natureza. Aí nós temos, gente, por exemplo, um hormônio que veio da natureza, que é qual? O anticoncepcional. Por exemplo, o Premarin. Ele é um hormônio que veio da natureza, mas ele é extremamente negativo. Por que ele veio da natureza? Porque quem aí faz uso de anticoncepcional vai saber. O Premarin, ele veio, a natureza dele é o que? A urina de égua prenha. Então, ele é retirado da natureza, da urina de égua prenha. Porém, gente, ele é muito danoso para a saúde da mulher. Então, nem tudo que falar, isso aí é da natureza. Esse hormônio é natural, gente.
a gente tem que entender que veio da natureza, mas ele não tem uma ação benéfica para o nosso corpo, tá? Já o hormônio bioidêntico é um termo que está muito em voga, cada vez mais a gente ouve assim, olha, se for fazer reposição hormonal tem que ser bioidêntico. Quem aí já faz algum tipo de reposição, que já repõe com hormônios, seja ele ou sintético ou bioidêntico, se quiser compartilhar aqui, colocar, viu? Então, o hormônio bioidêntico é aquele que tem a estrutura molecular idêntica ao encontrado no nosso organismo, no organismo humano, tá? Ele pode ter prós e contras? Sim, pode ter mais benefício do que aspectos não tão positivos? Sim, tá? Eu vou falar aqui alguns, né? O que acontece? O nosso hormônio, gente, ele tem uma meia-vida muito curta, então ele se retroalimenta. Todos os nossos hormônios são assim. O hormônio ele não fica tendo uma ação longa no nosso corpo. Ele tem uma ação curta, é rápida a ação do hormônio dentro da gente. Aí aqui, ó, eu faço com bioidêntico, olha lá. Você tá se sentindo bem? Tá gostando? Então, a questão do bioidêntico é essa, ele tem, dentro do nosso corpo, os hormônios têm uma ação rápida, né? E quando você faz uso do bioidêntico, ele precisa ter também essa ação, então ele acaba tendo essa ação também rápida, né? E então quando a gente pensa em reposição com o bioidêntico, ele tem as vantagens porque ele é idêntico ao que o nosso corpo produz, porém nem sempre a gente consegue a resposta que a pessoa naquele momento está precisando. Ah lá, a Rê também, bioidêntico, né, Rê? Você tá gostando também? Então, ele resolve rápido, tá? Muitas vezes porque a pessoa já está ali com muitos sintomas, então quando ela começa com o bioidêntico, às vezes a resposta é muito rápida, porém, o que acontece, gente? Chama reposição hormonal, ou seja, você não está ensinando o seu corpo a fazer o que ele precisaria estar fazendo, você está repondo, então... Ou seja, quem repõe com hormônios bioidênticos tem que ter em mente que ela vai fazer sempre a reposição. Ela sempre vai precisar repor. Então é um custo que ela vai ter que incluir ali, né, no seu orçamento e saber, bom, esse orçamento é para eu repor os hormônios. Então, essa é a questão, a pessoa vai ter que sempre estar repondo, não é algo que ela vai repor e vai dar condições para que o corpo dela entre em equilíbrio novamente, não, especialmente se ela não mudar alguns hábitos, se ela não tiver alguém acompanhando nesse sentido, né? Ah lá, a Rê tá usando a progesterona, né, Rê? Você tá gostando? Então, sim, traz um benefício, é importante, especialmente para aquela pessoa, para aquela mulher que está ali apresentando muitos sintomas, ele vai ser bem interessante, tá? Porém, a gente tem que ter em mente que se você está repondo, você está tendo benefício. Se você parar de repor, você para de ter os benefícios, tá? Então, essa é uma questão importante para a gente entender, né? E aí nós temos como exemplo, como que eu sei quando o hormônio é bioidêntico? Ele tem que ter o nome do hormônio, então, ou ele vai ter o nome de estrogênio, progesterona, igual a Rê falou, eu tô usando a progesterona, testosterona, então ele tem esse nome, ele não tem uma patente, ele tem o nome do hormônio, tá? Então, por exemplo, agora quando a gente fala assim, a amora, a gente sabe que a amora, o extrato da amora tem um benefício positivo pra gente, nos sintomas da menopausa, tanto que em um dos que eu tenho aqui, dos frequenciais, que eu vou mostrar pra vocês, a gente tem o extrato de amora, mas a amora não é hormônio bioidêntico, a amora veio da natureza, mas não tem o hormônio bioidêntico, ele tem que ser igual à natureza do nosso hormônio, e a amora não tem isso, porém vai auxiliar na modulação dos nossos hormônios, tá? Então, qual que seria o melhor hormônio? Vamos lá, por enquanto eu só falei
do bioidêntico, né? Ainda não falei do sintético, eu só falei do natural, que é encontrado na natureza, mas a gente já viu que tem aspectos que realmente não são bons, como é o caso do anticoncepcional. E agora eu falei do bioidêntico, que ele é idêntico ao que é produzido no nosso corpo. Porém, uma vez que você começou a repor, você vai ter que repor sempre, enquanto você quiser o benefício, tá? Então, qual que seria o melhor hormônio para a gente fazer uso, para a gente ter na nossa vida? O melhor, gente, é sempre aquele que é produzido dentro do meu corpo mesmo, tá? Esse é o melhor hormônio. Então, claro, vai chegar um momento que você pode precisar de uma reposição, mas enquanto você puder oferecer condições para que o seu corpo produza o seu hormônio a partir das suas escolhas alimentares, isso é maravilhoso, porque você não fica dependente, né, por exemplo, de ter que estar aí adquirindo os hormônios, o bioidêntico, para o resto da vida, por quanto tempo você quiser ter os benefícios, tá? Então, o hormônio produzido dentro da gente, ele tem uma inteligência, né? Ele sabe, né? Ele tem essa inteligência e ele, gente, espera só um pouquinho. Então, ele tem essa inteligência. E como que eu posso ajudar uma pessoa que queira? Fala assim, Lu, eu não queria fazer reposição com bioidêntico, porque eu sei que se eu começar eu vou ter que adotar isso para minha vida. Ou eu não tô com tantos sintomas assim, eu gostaria de favorecer o meu corpo, tá? Que é o que eu tenho feito por enquanto. Que é o quê? Oferecer toda a nutrição que o meu corpo precisa para produzir os hormônios, tá? Então, muitas vezes a mulher começa a ter sintomas, por quê? Porque ela tá com carência de zinco, por exemplo, de tirosina, de ferro, né? Que são os minerais fundamentais para a gente produzir. Então, se eu ofereço uma alimentação ou uma suplementação que contenha todos esse composto que o corpo precisa para produzir os hormônios, ele vai ter condições de produzir. Então, por exemplo, quando eu uso esse aqui que é um gel, e por que eu uso em gel, que eu já vou mostrar para vocês. Quando eu utilizo um Pro Mulher ou um Vigor Feminino, eu estou fazendo o quê? Eu estou dando a nutrição e a informação para que o meu corpo produza os hormônios. Então você pode, Lu, mas então eu posso, no primeiro momento eu estou precisando, eu estou com muitos sintomas, eu preciso melhorar minha qualidade de vida, eu posso fazer uso do bioidêntico e já paralelo incluir a informação para que o meu corpo produza os hormônios? Sim, você pode, porque ele vai fazendo esse ajuste e aí vai chegar um momento que você não vai mais ter aqueles desequilíbrios, aqueles sintomas, e o seu corpo vai passar a produzir aquilo que ele precisa, tá? Então, no caso desses, eu tenho aqui a frequência da testosterona. Então, nesses biorreguladores do sistema reprodutivo da mulher, e tem do homem também, tá? Então a gente tem o biorregulador do sistema reprodutivo do homem, ou seja, eu vou dar a nutrição e a informação da testosterona, dos hormônios, do ovário, do útero, no caso do pró-mulher, né? Do homem eu vou ter a informação de todos os órgãos que participam da produção hormonal. Então, olha que bacana. Então, por exemplo, quando eu utilizo os frequenciais, os biorreguladores, olha, eu tenho a frequência do cérebro, do hipotálamo, do ovário, do útero, do tríbulos terrestre, da maca peruana, tudo isso eu tenho, porque é o que o corpo vai utilizar para que ele produza os próprios hormônios. Então, quando que eu posso utilizar esse? Por exemplo, na TPM, no climatério, na falta de libido, nos fogachos, né? Na flacidez, na secura vaginal. Então, ele vai responder dentro desses sintomas. Por quê? Porque você está oferecendo a informação que o corpo precisa para que ele produza,
tá? Então, olha só, no vigor feminino, eu tenho a B9, a B12, todos os aminoácidos essenciais. Então, o nosso corpo ele precisa dos aminoácidos para ele produzir os hormônios. Então, se eu ofereço aquilo que ele precisa de base, eu vou dar condições para que o meu corpo produza. Então, por exemplo, eu estou com 53 anos, eu não faço ainda a reposição com bioidêntico. Para mim, fazer a reposição com esses reposição não, eu oferecendo a informação para que o meu corpo produza os hormônios, eu estou sem sintomas, então eu não tenho sintomas. Por quê? Porque eu estou oferecendo a informação para o meu corpo. Então olha que bacana. Então aquela mulher que está sentindo falta de vitalidade, falta de vigor, de disposição, por isso que ele chama vigor feminino, falta de libido, ele vai ajudar. Tá? Então, para quem? Para quem não está fazendo a reposição com nenhum tipo ou você que está, não importa, você pode incluir ele, porque ele vai dar a informação que o corpo precisa, tá? E sempre, gente, quando a gente pensa em hormônios, a absorção na pele é a melhor, porque evita, não precisa passar pelo fígado, pelo intestino, aplicou na pele, o corpo já reconhece. Então é muito bom você utilizar desta forma, né, em gel. Embora a gente tenha ele também na forma sublingual, mas a sublingual também não precisa passar pelo aparelho digestivo, pelo sistema gastrointestinal. Então é bem interessante, tá? E sempre, gente, agora vamos pensar no hormônio sintético, para aquelas pessoas que ainda não tiveram acesso ao hormônio bioidêntico e nem aos biorreguladores e está fazendo uso do hormônio sintético, tá? É aquele que foi produzido por um processo artificial, né? Ele foi feito em laboratório, por isso que a gente fala sintético. Então ele tem uma estrutura molecular diferente daquela que tem no nosso corpo. É por isso que a gente não consegue uma resposta 100% na melhora dos sintomas. E se tem uma resposta, vai ter ali junto um efeito colateral, né? Então, ele tem um objetivo específico, ele tem uma missão, né? Que é, por exemplo, a nandrolona, durabolin, não sei se tem alguém aí que já faz. Então, ele é muito potente, ele tem uma potência de 20, por exemplo, ele é muito potente. Mas, quando que seria indicado? Por exemplo, aquele paciente, aquela pessoa que está com uma sarcopenia muito intensa, muito grave, numa magreza muito intensa, um histórico já de muito tempo, de longa data. Aí, gente, não adianta você querer entrar com o gel, não vai ter esse efeito que a gente precisa, entendeu? Porque leva um tempo para o corpo se autorregular. Então, determinadas situações, você faz uso desse, mas já pensando em migrar para esse outro tipo de modulação, né? Então, olha, aí tem como exemplo progestina, midroxiprogesterona, levonorgestrel, não sei se tem alguém aqui que usa. Dentre os estrogênios sintéticos, que são os anticoncepcionais, tem o Yasmin, tem vários, tá? Premarin, vários nomes. E aí a gente sabe que quando tem esses nomes que não levam o nome do hormônio, você já entende que é um hormônio sintético, tá? Micronor. Então pensa sempre assim, gente. Hormônio bom é aquele que nasce dentro da gente, que o nosso corpo produz, tá? Então, como eu falei, a gente tem que olhar sempre como está essa pessoa. Ela tá com leaky gut, ela tá com intestino hiperpermeável, ela tá com desbiose, ela tem gases, ela tem estufamento, a barriga estufa quando ela come. Gente, então nesse caso a gente entra o quê? Com os ativos, a gente entra com zinco, com magnésio, com vitamina A, a gente vai repor tudo isso que está faltando nesse corpo, tratar essa desbiose, tá? E aí sim, depois a gente vai pensar no hormônio. Então, primeiro a gente faz essa base, tá? Então, gente, tem hormônios que são
também utilizados para aquelas meninas que estão na puberdade, estão entrando em puberdade precoce. Isso está acontecendo cada vez mais por conta o quê? Da alimentação que a gente está fazendo, da alimentação que a gente está oferecendo para as crianças. Então isso está sendo cada vez mais comum. E aí, gente, isso também vai trazer um prejuízo, tá? Então fazer uso de um hormônio que vai bloquear, né, também vai trazer prejuízos, tá? Então, aquelas meninas que estão aí menstruando aos 8 anos de idade, né? Então, essas substâncias, elas são sintéticas, tá? Esses hormônios, e vai trazer uma alteração. Então, tem que avaliar, será que realmente essa é a melhor estratégia? Mesmo eu fazendo uso do bioidêntico, eu também suplemento. Então, Rê, isso que é importante, porque aí você vai avaliar até que ponto você precisa, você vai manter o bioidêntico, ou de repente daqui a pouco com a suplementação ou com os bioreguladores você já consegue, né, adequar aí os seus hormônios. Então, você está fazendo esse acompanhamento, né? Isso que é interessante. Então, gente, o que mais? O que acontece quando a gente tem um hormônio sintético, tá? Como é o caso desses que eu falei, desse bloqueador para menopausa, para puberdade precoce. Ele tem, gente, muitas vezes ali, olha, o polissorbato 80, tá? Só esse conservante, gente, já induz a desbiose. Então, essa criança, essa menina já vai ter uma alteração ali no intestino. E esse polissorbato, gente, é o mesmo presente aonde? No trigo, nas farinhas. Então, são conservantes utilizados que traz essa alteração intestinal, essa desbiose, tá? Então, veja por que a gente está vivendo uma época onde as mulheres estão todas aí com os hormônios alterados. Porque isso aí está começando lá no intestino, por conta dessa alimentação rica em farináceos, laticínios, açúcar, tudo isso altera lá o intestino, já vai alterar a produção dos hormônios, tá? Então tem derivados de petróleo, então é um risco, tá? É um risco. Aí, gente, tem outros aqui que eu poderia falar, olha, com outros efeitos colaterais. Então, pensou em hormônio sintético, ele pode trazer alterações do humor, alterações do peso. Então, tem pessoas que às vezes falam, ai, Lu, eu tô fazendo a limpeza hepática, mas nossa, fui ver, minhas taxas estão alteradas do colesterol ou não tô conseguindo perder peso. Mas se você está fazendo uma reposição hormonal com hormônios sintéticos, os efeitos colaterais dele é justamente isso, tá? É justamente, então, além de alterar o humor, altera o peso, traz sintomas gastrointestinais, osteoporose, tá? Então, a gente tem que avaliar tudo isso. Uma outra questão que eu recebo muito aqui também, queda de cabelo, tô com queda de cabelo. Será que a gente já vai pensar num hiperandrogenismo, uma alteração ali, né, excesso de testosterona? Não, muitas vezes a gente tem que pensar que para essa pessoa está faltando o básico, mais uma vez, está faltando nutrição, comida de verdade, né? Às vezes é uma pessoa que está fazendo jejum, mas ela não tem como fazer jejum, porque ela já está com carência de minerais importante. Então ela vai ficar com um déficit ainda maior. Então tudo isso a gente vai avaliar, é muito importante, tá? Então, gente, quando a gente fala em hormônio, tem a questão, como eu falei, o mínimo é mais. Então, aquela dose, a dose às vezes pequenininha, a menor é a que vai funcionar. Então, 0,5 miligrama de estradiol, olha, é pouquinho, né? Com 20 miligramas de testosterona, já é um absurdo. E tem pessoas usando 100 miligramas de testosterona. O nosso corpo não dá conta de tudo isso, tá? 40 miligramas de progesterona. Então, a gente tem que pensar sempre na dose suficiente para que o nosso corpo... Então, quando você vai dosar, quando você vai fazer uma reposição com o bioidêntico, o ideal é você dosar os seus hormônios antes para ver como estão, para repor aquilo que está faltando. Por isso que chama reposição hormonal. Ah, Lu, e por que esse que você tem, esse não preciso? Não,
porque eu não estou repondo nada aqui. Eu estou dando a nutrição, a informação para que o meu corpo faça aquilo que ele sabe fazer, né? Produzir os hormônios. Então essa é a diferença quando você faz uma reposição com bioidênticos. Você também precisa dosar o seu antes, tá? Então, e muitas vezes, gente, quando a gente pensa na questão da libido também, nem sempre é questão ligado à falta da testosterona. Às vezes é muito mais a falta da dopamina do que da testosterona. Por isso que atuar na base da produção dos nossos hormônios é muito melhor. A Rê faz, eu faço a dosagem do hormônio através da saliva. Perfeito, Rê, isso aí. Então você não vai repor com o bioidêntico se você o quê? Não dosar primeiro como estão os seus hormônios, né? Isso mesmo, Rê, bem interessante. Aí que faz a reposição, né? E aí, gente, tem a questão dos sintomas, né, dos efeitos. Quando a pessoa faz uma reposição, por exemplo, com a testosterona, que muitas vezes ela está usando numa dosagem para o homem, por exemplo, ela pode começar a ter sintomas. Então, ela pode ter um aumento na oleosidade, né, na pele, crescimento de pelos que a mulher não quer, perda de cabelo. Tudo isso por quê? Por conta do excesso da testosterona. Ela pode ter um aumento da massa muscular? Pode. A longo prazo? Pode. De 6 a 2 meses? Pode. Mas e esses efeitos que ela está tendo também, né? Cessa a menstruação, porque você está alterando toda a nossa configuração dos nossos hormônios. Engrossamento da voz, né? Então, se a gente pudesse oferecer para cada pessoa, primeiro, a nutrição básica para que ela produzisse os hormônios, nem mais nem menos, né? Sempre o suficiente, é o que Hipócrates deixou para a gente, né? Faça do seu alimento o seu medicamento, tá? Então, gente, olha, voltando aqui no hormônio sintético, por exemplo, o Premarin, ele não é um hormônio, né? Ele é um medicamento, né? Ele é um remédio. Então a gente já tem aí o nome Premarin, não tem o nome progesterona, testosterona. A indústria ela precisa mudar a conformação daquela molécula, muda o nome, porque senão ela não consegue patente. Para ela ter a patente do medicamento tem que mudar a conformação química, não vai ser algo que é compatível, não vai ter ali um encaixe perfeito nos receptores dos nossos hormônios, tá? Então sempre pensa assim, hormônio é diferente de medicamento, tá? Então Clomid, que é muito utilizado para infertilidade, né? Não é uma terapia de reposição hormonal, é um tratamento medicamentoso que a pessoa está fazendo, que tem ali esse objetivo específico, muitas vezes indicado para o homem também, né? Que tem ali hipogonadismo, então tem um objetivo, mas sempre pensando, é um medicamento, tá? Então, gente, sempre pensar, fazer no momento certo que você está precisando e na dose correta que o seu corpo está precisando é algo que vai trazer benefícios, tá? Agora, olha, pessoas que fazem uso, por exemplo, do anastrozol, que é para reduzir o estrogênio, também é um medicamento, é um bloqueador hormonal utilizado muitas vezes para mulheres que já tiveram histórico de câncer, então ela faz uso desse bloqueador hormonal, é um medicamento, não é bioidêntico, nós não podemos chamar isso de bioidêntico, isso é um medicamento que vai trazer efeitos colaterais, ondas de calor, ela pode ter secura, todos aqueles sintomas que eu falei, alteração do humor, né? Dores de cabeça, dificuldade para perder peso, que é uma queixa que eu recebo aqui. Sempre tem uma pessoa que conversa comigo, ela fala, Lu, não consigo perder peso. Eu falo, então, enquanto você fizer uso do bloqueador hormonal, vai ficar mais difícil mesmo. A Rosa, olha, eu estava usando gel e um comprimido. Eu estava usando gel e um comprimido e me fez mal para o fígado. Eu parei agora e vou voltar
ao endócrino para ver o que posso fazer. Então, exatamente, é isso, você tem que conversar com ele, ver quais são as possibilidades, por quê? Você viu, você já começou a ter esses efeitos, então não tem jeito. É isso mesmo, por quê? Porque é algo que não é compatível com a nossa natureza, é um medicamento, né? Então vai trazer prejuízos, tá? Então, gente, aqui eu falei já do catabolismo, do anabolismo. O que a gente tem que pensar, gente? Quando a gente pensa em hormônio, a gente não pode deixar de falar do quê? Da questão do estresse. Porque a pessoa estressada, a mulher que é estressada, ela já diminui, ela já perde 70% da capacidade enzimática dela. Então, se ela não produz enzimas, ela não vai ter a digestão. Então, por exemplo, aqui eu tô dando informação para que o meu corpo produza enzimas. Eu tenho aqui a beterraba crua, eu tenho aqui o morango, eu tenho gengibre, ou seja, eu estou dando uma informação para que o meu corpo produza as enzimas. Agora, se eu não tenho isso aqui, uma alimentação como essa, maravilhosa, orgânica, eu não tenho isso, eu preciso o quê? Repor enzimas. Então, hoje, quase que todo mundo precisa o quê? Repor as enzimas, tá? Enzimas digestivas. Então aqui eu tenho as enzimas, papaina, bromelina, eu tenho o alcaçuz, eu tenho a aloe vera, eu tenho a cúrcuma. Então, gente, se você não produz as enzimas, você precisa repor de alguma forma. Tá? Se você não oferece condições para que o seu corpo produza, se você é uma pessoa muito estressada, você pode estar aí com sérios problemas digestivos, inclusive hormonal, por conta da falta de enzimas. Então aí ou você repõe dessa forma, ou você repõe o cloridrato de betaína. Eu já ensinei vocês aqui fazer aquele teste do bicarbonato, tá aí também no meu feed, no YouTube também tem. Então faça esse teste, veja se você está produzindo enzimas, como que está a produção de ácido clorídrico, porque é fundamental quando a gente pensa em hormônio, tá? E aí, gente, olha, se o nosso estômago lá não produz, a partir das células parietais, não produz o ácido clorídrico, vai chegar esse alimento lá no intestino como? Mal digerido, tá? Então, a mulher vai começar a ter problemas porque não digere, a mulher e o homem também, o idoso especialmente, é muito comum ele não digerir bem as proteínas. E aí ele acaba que ele já não consegue mais absorver o que precisa, fica aquele alimento parado, né, naquele processo de putrefação, produzindo ali substâncias que não são boas, que vão trazer sérios prejuízos pra gente. Então, vai produzir, olha, putrescina, olha o nome das substâncias, putrescina, cadaverina, histamina, que traz esse processo alérgico que as pessoas manifestam às vezes na pele. Por quê? Porque não está digerindo bem o alimento, né? Então começa o corpo a liberar essas substâncias, que são aminas tóxicas, substâncias tóxicas. E se eu estou produzindo substâncias tóxicas, eu não produzo as aminas bioativas, as aminas biogênicas. Então, se eu estou produzindo histamina, putrescina, cadaverina, eu não vou ter espaço para produzir serotonina, né? Melatonina, eu não vou conseguir produzir os meus hormônios, porque o meu corpo está preocupado, ele está precisando apagar aquele fogo que está lá no intestino, no estômago. Como que vai produzir hormônios? E aí não adianta você ficar pensando, eu vou repor bioidêntico, você vai ter que repor o resto da vida, porque você não está fazendo o básico, né? Aquela pessoa que come carne, gente, tem palpitação, tem dor de cabeça, tem muitas pessoas que têm isso. Por quê? Porque ela não está digerindo bem, tá? É um grande marcador de estado catabólico. Então, a pessoa que não está digerindo bem, que come e tem dor de cabeça, vê se acontece isso com você. Nossa, eu como, tenho dor de cabeça. Gente,
Como tenho palpitação, parece que eu tô tendo síndrome do pânico. Não, às vezes você só não tá produzindo as enzimas, não tá produzindo o ácido clorídrico, tá? Então, é algo que a gente precisa olhar, tá? Especialmente quando a gente pensa em hormônios. E aí sim, se for o caso, repor com enzimas, pensar em repor através da alimentação, tá? Porque hoje, gente, como eu falei, tem uma pandemia de pessoas com carência de enzimas, tá? Até mesmo as crianças, gente, as crianças não estão digerindo bem os seus alimentos, não estão. Já estão com falta de enzimas porque tem uma alimentação muito no alimento ultraprocessado, processado, é o pãozinho, é a bisnaguinha, é o danoninho, é o açúcar. Gente, não, o corpo não produz enzimas. As enzimas, gente, ela só é produzida quando a gente ingere alimentos como esses, alimentos frescos, né? Um morango, rico em energia vital. Aqui eu tô dando condições para que o meu corpo produza enzimas. Então tem o porquê de cada grupo alimentar, né, na nossa vida. Então sempre, bom, já falei aqui da dosagem, né, da questão da dosagem, que é muito importante. E, gente, é isso, pensar em hormônio é sempre pensar no ideal, nem alto, nem muito baixo. Tem que ser dentro daquilo que o meu corpo precisa, dentro daquilo que está sendo necessário, que o meu corpo está pedindo. Então, por isso tem que ser algo individualizado. Faça a sua dosagem, se você vai buscar um profissional que trabalhe com os hormônios bioidênticos, ou faça a utilização desses biorreguladores, que se você quiser nós temos, tanto na nossa loja aqui física, como no site terraecológica.com.br, você encontra, tá? Pense se a sua questão principal não está lá na falta de enzimas, falta de ácido clorídrico. Às vezes só de você mudar o simples, começar o dia tomando uma água com limão, uma água com sal integral, às vezes isso já traz uma mudança muito grande no seu dia a dia, né? Lembrando que nós estamos na semana da limpeza hepática, então eu não sei se a maioria que está aqui está em algum dos nossos grupos, se estão fazendo, mas a limpeza hepática é algo que também contribui demais. A gente pode fazer uma live só falando do fígado na produção dos nossos hormônios, qual a relação com tudo isso. Então, gente, o nosso corpo é isso, é um todo que está interligado, é tudo, é você também se abrir para gratidão, agradecer pelo seu dia. Isso também faz o seu corpo produzir hormônios, tá? Então você ser aquela pessoa grata, que agradece pelo seu alimento, que agradece pelo produtor, por quem produziu, por quem transportou, por quem preparou o seu alimento. Gente, isso é vida, isso é hormônio, isso é movimento, é colocar a vida em movimento, tá? Então é isso, gente. A Sil, olha lá, estou fazendo, a Sil tá fazendo a limpeza hepática, né, Sil? Me fala aí, onde você tá agora? Porque a Sil viaja, hein? Então, gente, vai você ver que coisa boa, né? Então as pessoas fazem a limpeza, tem o benefício, percebe já a mudança, a melhora. Então é algo realmente que a gente tá cuidando da nossa saúde de forma natural, respeitando a nossa individualidade, que isso que é o mais importante, né? Tá bom, gente? Você está falando da limpeza hepática, Dr. Walter? Isso, Rosa, isso, a limpeza, o protocolo de limpeza hepática. Ah lá, a Sil tá na Suécia. Ei, Sil, que delícia! Como tá o clima aí? A Sil tava no Brasil, agora já tá na Suécia. Então, gente, se for, eu comprei o kit. Isso, Rosa, e você não tá fazendo? Porque, olha, a semana da limpeza hepática tá acontecendo agora, tá? A gente finaliza domingo. Ela acontece uma vez por mês. Se você não conhece, tem aí uma aba no destaque só com os depoimentos, que são muitos, né? Muitos, as pessoas vão retornando, nossa, Lu, melhorou isso, melhorou aquilo, os parâmetros TGO, TGP melhoraram, minha ansiedade, nossa, é tanta coisa, gente.
reduziu glicemia, nossa, deixei de tomar o remédio, não sou mais hipertensa, normalizou minha pressão. Ah lá, tô no carro na Suécia, se for eu comprei o kit. Então é isso, gente, olha, então quem quiser fazer parte do grupo, quiser conhecer o protocolo, entra aí no link que está na minha bio, você já vai ser direcionado. Ah lá, tá quente, olha que chique, gente, fui colher frutas vermelhas na casa de verão. Ai, gente, olha, você é muito abençoada, né, Sil? Isso mesmo, frutas vermelhas. Depois ela mostra os pratos dela, a Sil é toda, nossa, fica lindo os seus pratos na semana da limpeza hepática. O pessoal fica louco, a gente coloca nos outros grupos, aí assim, meu Deus, como que ela fez? Como é isso? Como é aquilo? Ai, Sil, muito bom, muito bom. Você vai fazer, então tá, vamos lá, Rosa, a gente já começou ontem, tá? Estou com gordura no fígado, grau 3. Então, Rosa, são tantos os depoimentos de pessoas que normaliza a gordura no fígado, grau 3, grau 4, não importa, gente. Você vai fazendo a limpeza, o protocolo e você vai vendo as suas taxas ali, você vai acompanhando com seus exames, nada melhor do que isso, gente. Você não precisa ninguém te falar, você sente, é você quem faz a limpeza e é você quem sente os benefícios. Você não fica na dependência de, o médico vai ter que falar se eu melhorei. Não, eu tô vendo que eu melhorei, minha qualidade de sono, diminui minha ansiedade, meu grau de miopia diminuiu, reduziu, zerou. Gente, isso é algo que você não precisa de ninguém falar, você mesmo já percebe. Aí você faz o exame, claro, para confirmar. É isso. Tá bom, gente? Amanhã mirtilo. Mirtilo, é isso que você vai colher? Olha, gente, que inveja. Tá bom, deixa eu tomar aqui meu suquinho de beterraba com morango, então. Gente, é isso, então. Vocês gostaram? Depois, se tiverem alguma dúvida, eu sei que o assunto é muito extenso, não dá pra falar, é assim, uma coisa mais pra gente começar a trazer mais esse assunto, tá? Mas tem muita coisa para ser abordado, para ser falado. Eu também não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Isso eu tô passando, o que eu aprendo nos cursos que eu faço, aquilo que eu pratico em mim, tá? Porque isso que eu tô falando aqui é o que eu pratico em mim, né? E é o que tá dando resultado, tá? Então eu falo da minha experiência aqui, mais de 20 anos na loja, 39 anos sem fazer uso de remédios alopáticos. Então eu falo daquilo que eu vivo, tá bom? Boa, Mônica. A Mônica tá aí. Será que você tá fazendo a limpeza também? Amei, como sempre. Obrigada, Sil. Beijo, então, gente. Beijo, beijo. Quem chegou agora no final, depois acompanha, assiste, tá? Vamos compartilhar boas informações. Tá bom? Já fiz. Lá. A Mônica já fez a limpeza. Já fez, né? Isso mesmo, Mônica. Depois me conta se você fez novamente. Amei, você é maravilhosa, Maria. Obrigada, amei, muito bom, adorei. Suzy, muito bom, Suzy. Gente, que bom, viu? É um prazer ter vocês aqui sempre comigo, viu? Beijão! Até! Bom dia!